pessoal, mais um episódio do Casão Pode Tudo e dessa vez nós vamos conversar sobre assuntos muito importantes para a sociedade. Por isso que eu convidei a doutora Natália Timmerman, que é psiquiatra, que eu tenho um carinho muito grande não só por ela, mas pela família dela, e vocês vão saber isso durante a conversa. Obrigado, Natália, por ter aceitado o convite. Obrigada a você, Casão. Um prazer enorme estar aqui. Escuto seu nome lá em casa há muito tempo. É verdade. Natália, conta um pouco de você para o público saber qual é o seu trabalho, o que você faz, o que você já fez, para a gente dar continuidade à conversa. Eu sou psiquiatra e sou escritora. E é minha companheira no UOL. Isso, sou sua companheira no UOL. E tento dividir minha vida entre essas três coisas, e a família, filhos, enfim. Eu me tornei psiquiatra antes de ser escritora, mas aí me perguntam, como que você virou escritora depois? Na verdade, acho que eu sempre quis ser escritora. Eu era aquela criança que respondia, quando perguntavam o que você quer ser quando crescer, escritora. E aí eu desviei, meu pai era médico. Seu tio? Meu tio tem uma família de muitos médicos, e eu fui a primeira neta da minha avó, que tinha 5 filhos, 3 médicos e uma casada com médico. E aí eu fui a primeira de muitos netos a fazer medicina. Só que aí eu estava na faculdade e faltava alguma coisa, e aí eu ficava na dúvida, será que eu estou no lugar certo? Aí eu fiz uma viagem super marcante durante a faculdade e eu decidi nessa viagem, foi uma viagem para o Xingu, fiquei 3 semanas lá e foi aí que eu falei, não, eu vou ser médica, nessa viagem. E aí me formei, e aí fui fazer psiquiatria e me encantei com a psiquiatria, de fato, né? Quando eu estava estudando psiquiatria, eu mergulhei, não me faltava nada, só que aí depois de um tempo eu voltei a sentir falta de alguma coisa, e aí era de escrever. E aí eu comecei a escrever como psiquiatra, né? Eu trabalhei 8 anos num hospital penitenciário, e meu primeiro livro é fruto dessa experiência, chama Desterros, História de um Hospital-Prisão. E na verdade, foi um mestrado que eu fiz em psicologia. Eu fui aos poucos me afastando da medicina. Medicina, residência, aí fui fazer mestrado em psicologia e agora estou fazendo doutorado em literatura, né? E depois desse primeiro livro, aí fui para a literatura mesmo. Fiz uma formação de escritores no Instituto Veracruz, que para mim foi bem importante, parece que abriu espaço para a escrita na minha vida. E aí depois lancei um outro livro de contos, depois um livro chamado Copo Vazio. Então, eu quero falar sobre esse livro, porque é importante a gente conversar sobre a saúde mental, que, a meu ver, é um dos problemas mais graves do mundo moderno. A saúde mental na sociedade, mas também no esporte. Por isso que eu quero entrar com você, principalmente pegando um pouco do esporte, a Simone Biles, lá nas Olimpíadas de Tóquio, né? Então eu queria saber de você como está hoje a sociedade mundial, mas é mais a brasileira, depois de uma pandemia, depois de muitas coisas que aconteceram, a saúde mental. Você vê a saúde mental como uma coisa mais importante de se tratar hoje? Eu acho que é muito importante, acho que teve impacto da pandemia e tem algo que continua impactando a gente, além da pandemia, que é a internet e o uso das redes sociais. Exatamente nisso, porque a Simone Biles sofreu por causa da internet, por causa de cobranças e tudo mais. Eu acho que a internet faz com que a gente tenha um apagamento entre o que é público e o que é privado, né? E as coisas têm um alcance muito grande. E a pessoa pública, tem um retorno muito direto, assim, do resultado do que faz, né? Então, eu mesma, como colunista, acho que você também, né, Sim. Casão? A gente tem... as pessoas escrevem pra gente nas redes sociais, abordar na rua, acho que sempre aconteceu por acaso. Agora, é um acesso muito fácil, assim, né? E essa coisa da viralização, alcance E a agressividade das redes agressividade, sociais, né? exatamente. Uma violência psicológica muito grande Muito nas grande, redes sociais. isso, muito grande. E assim, qualquer pessoa... E uma pessoa pode, assim, fazer um post, qualquer coisa que nem tinha nada muito de grandioso e de repente, sem que a gente entenda muito bem porquê, e sem que essa pessoa entenda muito bem porquê, aquilo viraliza e pode chegar nas pessoas de um jeito que não era como ela tinha previsto, né?
E isso pode impactar de um jeito muito intenso. E não só dessa forma, mas até acho que impacta também, mesmo sem falar nessas postagens que viralizam, no nosso dia a dia. Acho que simplesmente pelo fato de que a gente tem muita dificuldade hoje de lidar com o tempo vazio. Sim. Né? A gente tá numa fila, pega o celular. O carro parou no farol, você pega o celular. Você tá esperando o elevador chegar. Você não consegue olhar em volta, né? Acho que a gente tá o tempo... Isso faz muita Então, falta. isso aí vem uma coisa na cabeça bem intrigante. Que é assim, antes das redes sociais, a gente tinha uma socialização muito mais fácil. A gente saía com os amigos, né? A gente conversava com os amigos. Você ia num bar, você ia num show, você ia no cinema, no teatro, depois você saía para jantar e conversava. Hoje as pessoas saem em grupo, mas ficam como se na rede social. Ficam trocando mensagem pela rede social. E às vezes, no mesmo grupo, você manda mensagem para aquela pessoa que está ali que veio com você. Isso não é louco? É louco. Isso é uma coisa muito, muito impactante. Muito. Muda a gente em vários níveis, até assim, neuronalmente, assim, sabe? A gente não tem ainda dimensão do impacto que isso vai ter em todos, e principalmente nos jovens e crianças, que crescem, né, com acesso ao celular. Cresce com acesso com a violência psicológica, porque os pais deles, quando a pessoa conhecida, os garotos mexem nas redes sociais e vê ataque ao pai, será que é jogador, ou que é um político, ou que é um apresentador de televisão. Exatamente, sim, também. Acho que é urgente que as redes sociais sejam regulamentadas, assim, acho que é muito impressionante o que pode acontecer. Na vida real, na vida física das pessoas, a gente condena, e a justiça condena ataques massivos a uma pessoa. Agora, nas redes sociais, não. Sim, exatamente. Só que isso tem impacto psicológico. Pode não ter impacto físico, mas tem impacto psicológico abismal. Eu sofri bastante tempos atrás, muito. Eu tive até que sair das redes sociais, porque eu não entendia como funcionava, e quando as pessoas começaram a me atacar de uma tal maneira, numa frequência tão forte, que eu achei que todo mundo que estava ali existia mesmo e me odiava. Né? Depois que eu fui saber de robôs, disso, daquilo, né? Que as pessoas às vezes atacam porque pensam diferente, enfim. Mas eu sofri psicologicamente um tempo, principalmente no meio da pandemia, que eu criticava bastante a falta de vacina, enfim, o comportamento do governo era muito atacado e eu sofri com isso. Você acha que em relação a suicídio, com as redes sociais, aumentou? Ou tem pessoas nas redes sociais que incentivam, grupos que incentivam o suicídio? Isso existe, né? Eu acho que tem havido um aumento, e isso se deve a vários aspectos, né? E acho que sim, as redes sociais são um deles. Acho que a gente teve exemplos recentes, né? De pessoas que se suicidaram, que morreram por suicídio, depois de sofrerem ataques ou serem vítimas de acusações falsas até na internet, né? Então, é uma questão de saúde, é uma questão e assim, o suicídio para a população jovem se não me engano, depois eu posso confirmar esse dado, é a maior causa de morte. De jovens, né? Então é algo assim que precisa muito ser cuidado, muito ser cuidado. E são as redes sociais. Eu acho que a saúde das pessoas precisa estar na frente do lucro das redes sociais, exatamente, do dinheiro, sabe, da visibilidade, do clique. Exatamente. Porque quando a pessoa vai clicar, e quando a pessoa vai xingar e vai compartilhar, fazendo um comentário maldoso, ela tá ali na vida dela, ela não tem noção o quanto isso vai impactar de verdade uma pessoa que ela nem conhece. Porque acho que o perfil, ele acaba tirando o rosto da pessoa como algo humano mesmo, sim, né? O perfil faz com que a pessoa não pareça uma pessoa. Né? É algo, um avatar, não sei, um boneco. Uma coisa invisível. Você recebe ataques sem saber de quem é. Um personagem. Ficam todos personagens. Só que, assim, por trás daqueles personagens, a gente sabe, né, que eu também sofri ataque. Bate, sim, o coração.
Nossa, foi uma experiência horrível. A gente passa a duvidar da gente mesmo. Com tanta gente te xingando e te acusando, você fala, mas peraí, será que Sou eu que eu será sou que eu assim fiz mesmo? algo errado? Exatamente. E mesmo se eu tivesse feito, porque acho que uma coisa que a gente precisa entender, as pessoas erram. As pessoas erram e vão errar. Somos humanos. Isso faz parte, né? A ação humana, ela... Tem uma autora que eu gosto muito, que também sofreu cancelamento, mesmo depois de morta, e quando viva também, e eu me recuso a cancelá-la, ainda que eu também critique alguns aspectos do pensamento dela, porque eu acho que as pessoas são complexas. É a Hannah Arendt, e ela fala, a ação humana, ela tem consequências imprevisíveis e irreversíveis. E a gente precisa lidar com esse fato, né? Só uma coisa, você acha que as redes sociais elas viraram um tribunal social só com condenação, sem absolvição? Com certeza. Com certeza. E, na verdade, a absolvição, ela não repara o sofrimento, né? Que já aconteceu. Então, sim, sem dúvida, acho que você define muito bem, Casão. É isso, né? E isso tem um impacto enorme. E cada um não tem a dimensão do papel. Parece muito ínfimo, né? Sim. Mas é uma avalanche. Você é ligado ao esporte, por exemplo, que eu quero perguntar sobre saúde mental de atletas. Eu era muito ligada a futebol. Sim. Quando meu pai era vivo. Eu ia com ele em jogos. Eu morava perto. Super corintiana. E a gente tinha a rotina de... Eu morava perto do Pacaembu. Saudosíssimo Pacaembu. E meu pai parava o carro embaixo de casa, a gente ia a pé pro estádio e, nossa, eram tempos maravilhosos. Ótimos tempos. Ótimos tempos. Mas hoje em dia, por exemplo, nós estamos vendo muitos casos de estupro de jogadores famosos. Tem o caso do Robinho. E outros tiveram acusações, depois foi desmentido, e isso está acontecendo com uma frequência muito grande. Você acha que o jogador... É uma coisa que eu defendo, tá? Precisa ter um departamento psicológico dentro de um clube de futebol, principalmente para tratar a garotada que vai subir, que vai mudar de vida muito rapidamente. Não tem uma influência psicológica da mudança de um garoto que não tem nada, um mês depois ele está na Europa ganhando milhões? Com certeza, cada um. Sabe, eu vou dizer uma coisa, não sei, acho que você pode confirmar isso melhor do que eu. Eu não acho que está acontecendo numa frequência maior, acho que sempre aconteceu, mas acho que está aparecendo numa frequência maior, porque talvez hoje a gente esteja mais consciente. Acho que as mulheres estão ocupando... A denúncia aumentou. A denúncia aumentou. O estupro das pessoas, de jogadores de futebol, sempre existiu. O que mudou, na realidade, não foi o número de estupros, foi o número de denúncias. Isso, e da aceitação, dessa denúncia, da conscientização dessas mulheres. Não sei se você já assistiu Priscila, o filme. Eu vou assistir essa semana. Sobre Priscila Presley. Isso, da Priscila Presley, da Sofia Coppola. Isso. E assim, é muito interessante, acho que tem a ver com isso que a gente está falando, porque o Elvis, a Priscila era uma menina de 14 anos quando conheceu o Elvis, e aí ela se submete a uma vida em que ela não tem nada a não ser aquela relação, sofre diversos tipos de violência e talvez hoje a gente consiga enxergar, e ela mesma, o filme também é sobre essa conscientização que ela vai tendo ao longo da vida, né? Porque ela sofria violência que ela nem reconhecia como violência, e provavelmente nem o Elvis reconhecia. Ninguém, a sociedade não reconhecia. Então a gente está conseguindo agora... as mulheres são historicamente oprimidas, assim, não dá para dizer há muito tempo, sempre, né? Acho que o mundo ele foi escrito, teorizado, montado, educado para homens e por homens, né? E assim, acho que não faz nem 100 anos. Lógico que tem um exemplo ou outro de mulher que ocupava o espaço público em diversas áreas. Só que ainda não é igual, só que acho que de uns 100 anos para cá, 200, acho que 100, vai. As mulheres vêm ocupando mais o espaço público, e cada vez mais, espero que ocupem cada vez mais, porque a gente tem uma contribuição importante para dar, e no esporte, também no futebol, eu acho muito importante, porque mulher, acho que tem um jeito diferente de torcer. Quando eu ia no estádio com meu pai, os xingamentos que a gente ouvia eram todos homofóbicos, racistas, misóginos,
E era normal, era natural. Sim. Assim, era uma mulher levantava e, assim, não preciso dizer o que... Você lembra o que falavam, né? E eu gritava junto, porque a gente não sabia. Eu não sabia. Acho que é um aprendizado. E por isso que é importante também que os erros, eles não sejam... acho que, assim, a gente tem que diferenciar o que é crime, o que é erro. Crimes devem, sim, ser tratados como tal, mas eu não acho... Eu trabalhei 8 anos no hospital penitenciário. Não acho que um criminoso tem que ser banido da sociedade, assim, e para sempre. Ele tem que cumprir sua pena. E acho que as próprias penas, dependendo do caso, precisam ser repensadas. Enfim, aí a gente pode ir para guerra às drogas, assuntos não faltam, né, pra gente aqui, Casão, mas assim, voltando para os esportes, né, eu acho que a participação das mulheres nos estádios, dentro do campo, fora do campo, e em todos os esportes, acho que tem muito a contribuir para um olhar outro, né. É difícil falar de um esporte não competitivo, mas, porque a competição ela faz parte do esporte, mas que essa competição ela seja não, ela se traduza numa torcida não violenta, deixar a competição, porque acho que o esporte ele é isso, ele é uma maneira da gente viver emoções intensas, né? A gente precisa disso como ser humano, né? Acho que a gente é quase estar ali na torcida, a gente chega num estado alterado de consciência. Acho que quem joga também, né, Casão? Você sabe que passou na minha cabeça agora é o seguinte: é claro que a proporção é completamente diferente financeira do futebol feminino. É um absurdo a diferença que as meninas ganham, que os homens ganham, e os prêmios de títulos. É irrisório. O futebol feminino joga um campeonato inteiro, é campeão, na hora que vai pegar o prêmio é uma quantia irrisória. Mas, por outro lado, você acha que a mulher jogadora de futebol ela está conseguindo lidar melhor com a mudança social dela do que o menino jogador de futebol? Porque a gente não vê casos de mulheres perdidas, né, por causa da mudança. Saiu do Corinthians, foi lá pro Lyon, que é um grande time feminino, e ganhando muito e começa a fazer coisas que não fazia antes. Mas com os homens a gente vê frequentemente. Uhum. Qual é a diferença, por exemplo, independentemente da diferença financeira, que a mudança não é tão radical como a do homem, né? Uhum. Talvez seja a relação com o poder, né? Porque acho que essas pessoas, elas chegam num lugar de poder muito rápido. E talvez isso tenha também relação com aquela violência que a gente estava falando, né? A sensação de que esse poder é como se, então eu posso tudo. Eu posso, assim, não há não para mim. Eu posso fazer o que eu quiser. O meu desejo é o imperativo. Como a sociedade mundial ela é machista, o homem assume essa condição de Deus com muita facilidade. Eu posso tudo. E a mulher não, porque ela é oprimida a vida toda. Tem essa... Pode ser, acho que eu precisaria pensar isso com mais... Isso é uma coisa, não sei se você sente isso também, Casão. O quanto a gente como colunista, como alguém que assim, é chamado a opinar sobre algumas coisas, sobre o que acontece. A vida de coluna, eu acho super difícil. Toda semana, Casão, eu penso, será que eu continuo escrevendo coluna? Eu gosto, porque eu adoro escrever. Só que eu sinto que esse ritmo de ter que falar e ter uma opinião sobre uma coisa toda semana não me dá tempo para pensar sobre isso. Entendi. E aí a gente escreve e de repente aquilo vira, não sei, a gente influencia opiniões sem que aquilo tivesse tempo de maturação. Eu sofro com isso, não sei se você sofre. Eu sofro com isso, porque às vezes eu... no meu caso, eu sofro bastante também, porque é esporte, né? Eu escrevo quantas colunas eu quiser por semana. Então, começam a acontecer coisas, e no meu caso, eu não sou um colunista de informação, eu sou um colunista de opinião. As pessoas esperam do meu texto uma opinião, por isso que elas vão lá ler. E às vezes, realmente, não tem uma opinião formada e você fica meio que você mesmo se cobrando, eu tenho que ter uma opinião sobre isso, não é isso? Exatamente. E as pessoas acabam se influenciando pelo que a gente diz. Eu me sinto, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, até quando você me pergunta, coisa que eu não sei, assim, a gente precisa poder falar, não sei, né? Ainda estou pensando, mas é que é isso, essa necessidade, essa velocidade da internet, né? Tem que ser na hora, cliques, visualizações, a gente responde ao algoritmo. O algoritmo, ele dita a nossa vida em muitos aspectos, assim, acho que a gente precisa... Por isso que é importante
E acho que isso dialoga com tudo que a gente está falando aqui, né? Ter um tempo de descanso offline, olhar para o mundo, né? Sair da tela, né? Eu fico brava com os meus filhos, às vezes eles acabam de ver um filme, vão pro celular, eu falo assim, gente, descansa o olho, descansa a cabeça, descansa a alma um pouco, sabe? Respira, né? A gente, e acho que, e pensar, e a tela acaba sendo nossa fonte de informação, inclusive pra gente, né? Sobre o que escrever, como escrever, ler, então, enfim, eu tento ler muito, gosto de ler muito, leio muito menos do que eu gostaria, por conta dessa vida de muitas requisitações, solicitações, mas eu gosto de ler no papel. Acho que justamente para descansar, sabe, a vista dessa luz e dessa coisa de informação e de mil abas. Acho que tem, assim, muita gente fala, não, mas eu tenho TDAH. Todo mundo que tem um celular é como se tivesse TDAH. Porque, sei lá, se a gente pensa nos critérios diagnósticos de não conseguir terminar uma atividade, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, de não conseguir focar numa coisa só, de não conseguir se concentrar, de ter atenção. Gente, o celular é isso. A gente vai... Não sei se todo mundo já deve ter passado por isso, de... Aí, não sei, responder... preciso escrever para não sei que pessoa. Eu pego o celular, tem 3 mensagens, um e-mail, não sei o quê, faz não sei o quê. Resolvem um monte de coisa. Você e todos nós, Carlosão. Exatamente. E aí a gente... Mas eu nunca tinha visto dessa maneira, da relação do celular com TDAH. Déficit de atenção. Não é déficit de atenção, Sim. mas mimetiza. Sim. É como se fosse, assim, sabe? Porque não preenche critérios, não é, assim, falando como Quer psiquiatra dizer, agora. Quando não existia celular, uma pessoa que fizesse isso, era o quê? Tinha déficit de atenção, né? Provavelmente. Possivelmente, né? Mas com o celular, eu acho que a gente está se expondo a isso, né? Se comportando dessa maneira, né? Como se tivéssemos, né? Acho que... E é altamente viciante o celular, a gente fica muito, né, ligado. Essa coisa bem... Nossa, eu quando saio no celular, dá uma sensação de... Tô perdido. É nossa extensão, é nosso mapa, é nossa memória, é nossa agenda, nosso banco, tudo, né? Nossa agenda, assim, de contatos e de o que eu vou fazer, né? Nossa organização, é muito impressionante. Natália, quero mudar um pouquinho para esse livro, que é As Pequenas Chances, que você conta a história do seu pai, da sua família, né? O pai dela era o Dr. Arthur Timerman, infectologista. E eu conheci o pai da Natália numa situação muito delicada, que eu fui diagnosticado com hepatite C, numa época que as pessoas estavam morrendo de hepatite C. E que o doutor que me deu o resultado deu chorando. Foi ele que indicou o seu pai. Ele me deu chorando, eu não entendia nada. Falei, cara, o que está acontecendo? Não, vai no doutor Arthur, conversa com ele e tal, não sei o que. Aquele negócio muito negativo. E eu fui no seu pai. E quando eu entrei, sentei e tal, seu pai começou a falar do Corinthians e tal, não sei o que. E aí eu, tranquilo, eu tava querendo saber o que estava acontecendo, né? Aí ele falou pra mim assim, é o seguinte, se você fizer o que a gente combinar aqui, você não vai morrer. E aí ele me explicou toda a história da hepatite C, o que se noticiavam, as causas, eram exageradas até para as pessoas tomarem mais cuidado mesmo e tal, não sei o quê. E ele, psicologicamente, ele me curou. Eu fui curado pelos remédios da doença. Mas eu entrei para essa batalha contra a hepatite C com o meu lado psicológico super favorável, super positivo, pelo modo que seu pai me explicou. Eu adorava seu pai, corintiano, enfim, eu queria que você contasse um pouco do livro. Fiquei até um pouco sem palavras. Bom, esse livro... Eu comecei a escrever esse livro 3 meses depois do meu pai morrer. Os meus livros, cada livro meu, ele é escrito de um jeito. A maioria dos meus livros, ele vai sendo construído, e esse também, a terceira parte, principalmente, ela foi se modificando ao longo da escrita. Isso está no livro, né? Os meus livros, eles colocam a própria escrita do livro neles mesmos.
É, só que ele me veio em bloco, assim, uma história inteira, que é a história da morte e também da vida do meu pai. É, quando meu pai foi diagnosticado com linfoma, ele foi diagnosticado com linfoma, meu filho estava muito pequenininho, meu segundo filho, meu primeiro filho tinha 6 anos, e, e a gente tinha esperança, né, de que ele fosse ficar bem, ele fez os tratamentos. Ele foi um médico maravilhoso para todo mundo, menos para ele mesmo, viu? Os médicos são impressionantes, eles são impressionantes. Como se cuida um pouco. A gente até fala, qualquer paciente que entrasse no consultório dele com sintomas que ele tinha, ele ia na hora. Fala, meu pai era um médico, assim, sagaz. Eu sinto muita falta dele, não só eu, várias pessoas e outros médicos que conviviam com ele dizem, né, o quanto sentem falta do meu pai na pandemia, assim, como queriam a opinião dele, né, e a presença dele acalma. Sim. Ou talvez até o desespero dele, que era de um jeito diferente, eu acho, né? A sabedoria dele, acho que é isso. Deixa eu só falar uma coisa que é engraçada no meio dessa história toda. Eu não conseguia, no início, cumprir totalmente o tratamento, que é parecido com a quimioterapia da hepatite C. Eu tomava uma injeção por semana de interferon, que te deixa debilitado para dificultar o vírus de reproduzir e tudo mais. Em um outro remédio você fica, o cabelo cai, você começa a emagrecer, você fica um traste. E chegou depois de uns 2 meses, eu falei, pô, eu não vou viver esse traste não. Aí eu comecei a sair mesmo, continuei bebendo e tal. Aí eu tinha consulta, sei lá, 15 dias, a cada 15 dias o seu pai. Aí um dia entrei lá no consultório dele, ele falou, e aí, Casão, como é que tá? Tá tudo certo? Tá conseguindo fazer as coisas? Eu falei, pô, doutor, cara, eu enfiei o pé na jaca. Ele falou, porra, tudo bem, vamos fazer o seguinte, quando você tiver a fim de enfiar o pé na jaca, come 2 quindim. Eu falei, pô, o segredo é esse? Eu posso enfiar o pé na... Não, come 2 quindins, porque os remédios que você toma, ele tá comendo tudo que tem dentro de você. Como você tá enfiando o pé na jaca de vez em quando, come 2 quindins, se coloca açúcar, que vai dar um balanço aí, porque você, né, não tá cumprindo. Aí eu cheguei, eu moro aqui na Vila Madalena. Aí o dia que eu cismava de enfiar o pé na jaca, eu saía de manhã, eu ia ali pra Padaria Real, né, do lado da MTV, aí eu descia tal, na hora que ia atravessar a Heitor Penteado, tinha um velhinho que vendia quindim. Aí eu vi, lembrei do seu pai, falei, eu comprei uma caixa de quindim. Eu andava com uma caixa de quindim do lado do meu carro. Aí eu ia na padaria, a gente começava a beber, eu conversando pros caras e tal. Aí os caras, pô, mas você não tá fazendo o tratamento da hepatite C, meu, você pode beber? Eu falei, meu, o meu médico falou que eu posso comer quindim. Os caras, o quê? Pode, tudo louco, né? O quê? Não, vou começar a dar com quindim. Então é uma coisa engraçada que pra mim, sabe, tudo que seu pai falava fazia sentido e me ajudava positivamente. Quer dizer, eu não ia dar conta daquele tratamento pesado do jeito que eu era, né? Gostando de sair, de curtir. E aí, quando ele falou do quindim, pra mim, o quindim era um deus para mim. Eu vi o quindim como um deus para combater o negócio. Seu pai, ele tinha, eu entendo o que você está falando das pessoas que viviam ao redor dele, porque ele tinha umas sacadas muito leves, mas que tinham um significativo importante dentro do tratamento que ele fazia com as pessoas, ou da relação com as pessoas. Queria só dar esse detalhe, porque é um detalhe que para muita gente que vai ver o programa vai falar, pô, o que significa isso? Para mim significou uma alternativa de eu continuar vivendo, mesmo não conseguindo cumprir o tratamento em risco, certinho, entendeu? Foi uma sacada psicológica, na realidade. Talvez o quindim não fizesse nada, mas psicologicamente para mim fazia, entendeu? Acho que provavelmente tinha algum aspecto sei lá, nutricional do quindim, mas também simbólico. E também acho que muito importante, né? Ele não ter te julgado, né, Casão? Sim. E não ter, não, nada. Nem se assustou, nem deu bronca, nem nada. Isso, né? Faz parte. Não, e ainda me deu chance. Ó, quando você quiser enfiar o pé na jaca, que ele já sabia que eu não ia conseguir ficar. Ele deu essa alternativa que eu achei interessante. E aí sai dessa dinâmica da privação e do abuso, né? Ou eu faço tudo perfeito ou eu não faço nada. Ou o terror, né? De você tocar o terror. Ó, putz, não pode fazer isso. Caramba, você pode morrer e tal. Porque depois que o seu pai faleceu, eu tive que procurar um outro infectologista. Porque eu cuido
todo ano, né? Eu vou, não tenho uma médica infectologista. E aí não sabia, eu fui em um. E primeiro teste, fui lá, sentei para conversar com ele falou para mim assim, ó, começou a conversar, ele falou, ó, você tem que ter na cabeça que você pode ter câncer no fígado, que você pode ter cirrose, que você pode morrer por causa disso. Aí me deu um confronto tão negativo, eu falei, porra, o doutor Arthur me pegou e sabe, me deixou tranquilo, sossegado, sem me tocar o terror nem nada, uma coisa leve. Aí eu chego no outro cara, o cara me joga o terror, eu não vou morrer de cirrose, meu amigo. Eu tô aqui porque eu quero só manter o tratamento. Eu não tô começando, não tenho hepatite hoje. É só para manter o tratamento. E aí não fiquei, obviamente, e encontrei uma outra infectologista. É um lado da medicina muito delicado, o do seu pai. Né? E as pessoas têm que ter tato. E sensibilidade para conversar com o paciente. Porque normalmente o paciente tem uma doença gravíssima. Né? O infectologista trata de doenças graves, né? Sim, sim. Nossa, eu adoro escutar essas histórias do meu pai. Eu acho uma delícia. E acho que esse livro ele acaba sendo um pouco uma recolha dessas histórias. Acho que eu penso sobre o que foi... O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte eu falo sobre o luto, sobre o que foi ter perdido meu pai. Sim. E essa figura tão importante para mim e para outras pessoas, né? E aí eu falo... sobre o significado dos rituais fúnebres judaicos, né? Que assim, minha família é judia, mas eu nunca me apeguei muito a isso. Mas, de repente, naquele momento de tanta dor, foi super importante para mim. E aí, a segunda parte do livro, foi um presente da minha irmã e do meu pai, na verdade, essa história, né? Porque minha irmã é engenheira naval, a Gabi. Inclusive, acho que a gente só tá aqui por causa dela, né? Porque ela te encontrou num avião. Sim, exatamente. Um dia por acaso e falou: Casão, sou filha do Arthur, não sei o que, não sei o que. Acho que vocês sentaram lado a lado, trocaram de lugar. E aí ela pegou seu telefone e ela falou pra mim, Nath, escreve aí pro Casão, ele quer falar com você, não sei o que. E a gente foi tomar café aí, né? Foi graças a ela. Foi graças a ela. A esse encontro. Que é uma menina genial, né? Genial. Ela é incrível, ela é engenheira, ela é genial, ela é incrível. Ela é maravilhosa. E tudo que ela faz, ela é uma pessoa muito autêntica e muito... É impressionante a Gabi. Ela tem uma força ela, enfim... E ela sofreu pra caramba. Super. Ela sofreu pra caramba. E ela, quando ela... engenheira naval, nessa época ela trabalhava em navios, né? E ela tava... Quando o nosso pai foi... Ela acompanhou o tratamento. Ela mora no Rio, mas viaja muito por conta da profissão. E quando o nosso pai foi internado, e a gente sabia que eram os últimos dias dele, que ele estava muito mal, ela estava a 200 ou 300 quilômetros da costa de Camarões, embarcada num navio. E aí eu liguei para ela e falei, Gabi, volta, você precisa voltar. Só que fazer essa viagem de volta, e a gente não sabia quanto tempo o nosso pai tinha. Se ele ia ter dias ou se ele ia ter horas. E aí, a segunda parte do livro é um cruzamento de viagens, porque esse livro começa quando uma personagem que também se chama Natália, e não é exatamente eu, porque ela é uma personagem de ficção, e o livro fala isso, não vou dar spoiler, mas o livro fala isso, porque eu estudo literatura, e eu acho que é um livro sobre tudo isso, mas é sobretudo um romance, um livro de literatura, né, de ficção. Mas quando ela começa a voltar, enfim, me perdi. O livro começa o disparador do livro é o encontro dessa Natália com um médico de cuidados paliativos do pai, e essa segunda parte do livro é no aeroporto, né, porque a Natália está indo viajar, encontra a família, e aí ela começa a lembrar, na segunda parte, e lembrar não, né, é uma narradora em terceira pessoa, por isso que é um livro de ficção, porque tem uma organização literária, da viagem da Gabi, para encontrar o pai em São Paulo antes de morrer. Então, essas viagens se cruzam e a gente não sabia se ela chegar a tempo, e a gente viveu isso, né? Essa angústia dos últimos dias. E a gente sabe, a Gabi era a preferidinha do meu pai, assim, e tudo bem. Acho que teve uma pessoa, eu acho que foi a Noemi Jaffe, que participou do lançamento do livro, ela falou o quanto eu aceito como irmã que minha irmã fosse a preferida, mas acho que isso nunca foi uma questão para mim. A gente simplesmente sabia que ela era a preferida, sabe?
E Não, imagina a angústia dela também em tentar super. voltar o mais rápido possível, de ver o É. pai e tal. Exatamente. E aí a segunda parte do livro ela se debruça muito sobre essa questão, sobre a morte, né? E fala sobre o que é morrer de câncer, né? Meu pai teve um linfoma. E sobre cuidados paliativos, que é é a noção de que a pessoa vai morrer e como ela pode ter a melhor morte possível, né? Como morrer bem. E acho que meu pai teve uma morte bonita, né? Teve uma vida linda e uma morte linda também. Porque a morte pode ser bonita. Acho que é um momento. Eu li um livro da Rosa Monteiro chamado A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, em que ela fala sobre a morte do marido. E ela fala, logo no começo do livro, que o nascimento e a morte abrem o tempo. Né? É diante do nascimento e da morte que o tempo se abre. E a gente olha para a vida de verdade, pro que é estar vivo, pro que é viver. E então é muito bonito, né? E acho que eu falo isso no livro também. Acho que a gente tem notícia disso todos os dias, quando o sol nasce e quando o sol se põe. Quando o sol tá alto, quando a vida tá acontecendo, as cores tão o que são agora do céu, né? É um azul. Mas no começo e no fim do dia, e no começo e no fim da vida, as cores são todas muito mais bonitas. A gente vê o nascer do sol, a gente vê o pôr do sol. É isso, né? Acho que é uma metáfora boa Sim. para isso. Então, acho que os cuidados paliativos foi muito triste, foi muito doloroso, mas também foi muito bonito, assim, Me né? explica, conta como foi a importância do ritual para você, porque isso aí me interessou porque eu trabalhei ritual, né? Na internação. Eu fiquei internado 1 ano e uma das coisas que a gente trabalha dentro da internação é entender os rituais. Uhum, Porque o dependente químico tem ritual uhum, para usar droga. É um uhum, ritual. E uhum, lá, no tratamento, eu tinha que quebrar esse ritual para entender os outros rituais que a vida que tem na vida que são importantes para alguma coisa. uhum. Qual o tamanho da importância de você ter feito o ritual da religião judaica depois da morte do seu pai? Para mim foi muito importante. Primeiro porque eu escrevo no livro, né? Parecia que os rituais, eles me davam uma lista de tarefas para existir. Eu tava tão perdida naquela dor, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que era certo e errado, o que fazer com aquilo. E os rituais, eu acho que eles cuidam de cada coisa. Eu achei aqueles rituais judaicos de uma sabedoria muito grande, eles me ajudaram em vários níveis, assim. Acho que primeiro cada ritual ele tinha um significado simbólico, ele cuidava simbolicamente do que estava acontecendo e também concretamente. Vou te dar um exemplo, né, que está até no livro. É, quando uma pessoa chega do enterro é, de um familiar próximo, né, de um familiar de primeiro grau, segundo a religião judaica, ela chega em casa e tem que comer um ovo. O ovo, está inclusive na capa do livro, tem toda a simbologia do ciclo, do recomeço, né? O ovo de Páscoa, acho que isso está não só no judaísmo, em várias religiões, né? Uhum. É, o ovo é uma questão religiosa, até filosófica, e até enfim, tá no dia a dia, né? Quem nasceu antes, ovo, a galinha, né? Então tem o ciclo ele tá muito presente no ovo. Só que uma pessoa que está em luto, uma pessoa que perdeu alguém, provavelmente não comia muitos dias. Então tem um significado do aporte nutricional, da pessoa comer alguma coisa. Ela Mesmo está presa na dor, ela está presa exatamente, mesmo sem fome, né? sem Isso, fome, isso sem cansaço, é morrendo ali de cansaço, isso. mas não está sentindo, está presa na dor. Então, acho que cuida. Então, uma pessoa come, a pessoa simboliza. E isso vai em várias outras coisas. Também, por exemplo, o ritual de abaixar as fotos da pessoa, né, que morreu nos primeiros tempos. Não lembro se é a primeira semana ou o primeiro mês. E aí o que a religião fala também é de você não pedir para a pessoa interceder por você no primeiro ano de vida, para que você deixe a alma dela se elevar. E eu acho que isso é um jeito da religião. Conta da roupa rasgada, que eu achei É super interessante. bonito, né, É, também. No enterro mesmo, né? Na é. cerimônia que antecede o enterro, cada familiar próximo rasga a roupa, né? E precisa ficar usando essa roupa por uma semana.
E depois dessa semana precisa jogar essa roupa fora, não pode guardar, tal, né? Acho que tem a ver com desapego material, tem a ver com a renúncia à vaidade, tem a ver também com o fato de que você as coisas não vão voltar a ser como eram, né? Há uma mudança de marca, né? Um rasgo mesmo em quem você é. É, e acho que cada um desses rituais, por exemplo, esse de não pedir para que a pessoa. Isso dá. Ai, meu pai me ajuda, né? Eu acho que. E a religião, eu acho que tem essa sabedoria, essa esperteza, vamos dizer assim, né? De te enganar. Porque quando a religião diz para você, você não pode pedir para seu pai te ajudar, porque você precisa deixar ele se levar. É como se você estivesse fazendo isso por ele, mas na verdade é por você. É para que você deixe de depender dele. Sim. É para que você consiga seguir a sua vida sem estar tão apegada. E também as fotos, né? Para que você e isso assim, para que você se sinta menos culpado por seguir a sua vida. Porque acho que perder alguém te coloca na frente de sentimentos muito misturados, uma ambivalência de sentimentos. Amor, culpa, até raiva, tristeza, culpa por sentir alegria em alguns momentos, tristeza por sentir alegria e a pessoa não tá. Então, acho que os rituais, eles ajudam a gente a depurar esses sentimentos que são todos misturados, que vêm juntos, né? Acho que o ritual, ele organiza, ele simboliza, ele apazigua, né? Ele dá uma noção de todo, Você sabe que tem um ritual no tratamento que eu fiz, que você escreve, depois de um tempo, né? Você já está mais evoluído no tratamento. Você escreve tudo o que você quer que saia de você, que você não gosta. Tudo que você não gosta em você, você escreve, embrulha num tijolo e por uma semana, onde você vai, você tem que levar o tijolo, porque é um peso aquilo que você escreveu ali, é um peso, né? Você escreve as coisas que pesam para você. Então uma semana, vou almoçar, tem que levar o tijolo, põe aqui, vou dormir, levo o tijolo pro quarto, vou fazer não sei o que, levo o tijolo. E quando termina uma semana, você vai e enterra o tijolo. Porque aí você se desfaz das coisas que pesam para você. É um ritual. Que bonito, né? Não é? Eu acho lindo. Tem rituais tão bonitos. Mas não é significativo lindo, isso? Super você significativo. ali, sabe, você tá lá, você, porra, eu não quero mais usar droga, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Você escreve e depois fica carregando esse peso. Porque você carrega realmente esse peso. Você está escrevendo ali coisas que você não quer carregar mais. Você quer tirar de você. Só que você carregou esse peso por muito tempo. Então você vai carregar esse peso por mais uma semana e depois se desfazer desse peso. Eu achei, foi super impactante para mim. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Você sabe que eu continuo me tratando com a sua família, né? O seu tio Sérgio Timerman é o meu cardiologista. Né? Inclusive eu preciso ir lá fazer o teste e tal. Querido também, super querido. Natália, quero te agradecer muito, mas tem 2 quadros aqui que você vai participar. Primeiro, virando o jogo. Você tem o direito de fazer quantas perguntas você quiser para mim, que nós vamos virar o jogo. Faço uma pergunta para você. Como é fazer um gol, Casão? Sabe, aquele gol que... O gol. O gol. Cara, assim, é tudo que um atacante pensa na véspera do jogo e na hora de entrar em campo. Eu quero fazer o gol do título, eu quero fazer o gol da vitória, eu quero fazer um gol num clássico, eu quero fazer o gol, não só gol, eu quero fazer o gol, fazer o gol. E no meu primeiro ano do Corinthians, eu tinha 19 anos, né? Foi na época da democracia corintiana, eu fiz vários o gol, né? Que para mim foi impactando cada vez mais, porque cada vez que você faz o gol, a sua imagem muda publicamente. O seu assédio aumenta publicamente. A imprensa te trata cada vez mais diferente, né? A cada o gol. Então eu fiz 3 no Palmeiras, que foi assustador para mim. Na realidade, o primeiro dia que eu joguei no Corinthians já foi assustador. Eu fiz 4 gols na estreia. Foi 5-1 no Pacaembu, eu fiz 4 gols. Eu tinha 18 anos ainda. E o centroavante titular machucou, eu tinha voltado de Poços de Caldas, eu queria ir embora, os caras me seguraram lá.
e o cara machucou na quarta-feira, depois do almoço, o seu Mário Travalini, que era o treinador, me chamou e falou assim, ô, garoto, você vai jogar porque o Mário não recuperou. Eu falei, beleza, tudo bem. Tudo bem, era o Guará de Brasília, mas o Corinthians estava numa draga terrível. E eu estreiei no jogo e todas as bolas que eu peguei, a bola entrou. E dei um passe pro Birubiru. Chegou numa hora, tudo isso aconteceu muito antes de acabar o jogo. Né? Então faltava já uns 15 minutos, depois que eu fiz 4 gols e dei um passe pro Birubiru, eu me escondi do jogo. Porque eu comecei a ficar constrangido e comecei a pensar assim, pô, o que o Zé Maria tá pensando? O que o Zenon tá pensando? Pô, os caras são jogadores de seleção. Pô, esse moleque, será que eu tô criando alguma antipatia com eles? A minha cabeça ficou perdida. Eu fiquei pensando coisas absurdas. Os caras estavam felizes. Pô, o moleque, eu nasci no Corinthians, 4 gols, estão ganhando a partida. Pô, a torcida tava vaiando antes, agora tá feliz e tal. Mas eu não via dessa maneira. Eu fiquei assustado. Então, você tem aqueles dois lados. Você vai se habituando fazendo o gol, né? Só que no meu início foi tudo muito pesado, né? Foi 4 na estreia, 3 no Palmeiras, 2 no São Paulo, sabe? Foi tudo muito assim, uma coisa atrás da outra que não deu tempo de eu digerir, de eu analisar, de eu pensar no que eu estava fazendo, no que estava acontecendo e como a minha vida estava mudando. Então as pessoas, torcedores, as pessoas que gostam de futebol, elas olham um jogo, elas têm a felicidade quando o jogador do time dela faz o gol, mas elas não têm a mínima noção do que está causando, positivamente e negativamente, do lado psicológico, aquele gol que o cara está fazendo. Né? Porque é muito mais pesado você fazer um grande gol do que você perder um gol. Perder o gol é uma sensação só, tristeza, e às vezes a torcida te critica, a imprensa vai criticar, uma coisa só. Mas quando você faz o gol, cara, entra a tristeza, entra a raiva, entra a felicidade, entra você fica perdido. Por isso que o gol é o momento mais importante e eu condeno, não gosto quando os caras ensaiam dancinhas na hora que eles fazem o gol. Porque eles cortam a emoção única que eles estão sentindo. Porque é só no gol. Você pode jogar uma partida de 90 minutos, se você não fizer o gol, você não vai sentir aquela emoção, aquele pico de prazer, aquela emoção bater. E você fica cego. Então quando eu fazia um gol importante desse tipo, a emoção era tão grande, eu não ouvia mais o estádio e comemorava como do jeito que acontecia na minha cabeça. Porque aí você coloca a sua emoção para fora, sabe? Então, fazer um gol é isso. Não deu pra entender não, né? Porque não dá pra entender mesmo. Mas deu, eu também nunca entendi. Mas acho que deu sim, Casão. Super deu, super deu. Acho que... Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Qual o peso de ter que se posicionar politicamente hoje? E qual a dor disso? E você sente medo? Eu sinto medo. Então, às vezes eu estou escrevendo com medo. Às vezes você escreve com medo? Sim. Já escrevi vários textos e mando pro UOL, depois eu mando assim, ó, desiste, não publica não. Já aconteceu. Assim, cara, o meu caso, assim, pô, eu participei, antes de ser jogador de futebol, do movimento da anistia. Era garoto, eu tinha 16 anos. Depois comecei fazendo parte da democracia corintiana. Fomos perseguidos pela ditadura, fui preso, enfim, detido, lá. 84 foi as diretas, participei diretamente, estava no palanque das diretas. Fui embora, tal, voltei, e aí entrei novamente no posicionamento político em 17, né, por causa da eleição que ia ter em 18, um novo candidato, Bolsonaro, que a gente sabia o que ia acontecer, né, e aí eu comecei a me posicionar. Aí, a partir desse momento, a coisa ficou diferente e estranha, porque os ataques das redes sociais eram programados, eram organizados. Você, por exemplo, eu me posicionava hoje, pô, o cara tem que comprar vacina, porque não está comprando vacina, tá debochando das famílias que perderam entes queridos, está fazendo isso, não usa máscara e tal. Quando você falava isso, quando eu falava e as outras pessoas, quando você se posicionava, automaticamente vinha uma metralhadora de ataques, porque era uma coisa já programada, uma organização, gabinete do ódio, né, robôs, era uma coisa organizada para atacar as pessoas que
se posicionavam contra o governo. E aquilo começou a ficar muito, muito pesado. Mas mesmo assim eu continuei me posicionando. Só que chegou um momento que eu fiquei refém da minha opinião. O que acontecia? Hoje eu consegui me distanciar disso. O que acontecia? Aconteceu um ato político, um comportamento absurdo do antigo governo. E na minha cabeça eu vinha assim, as pessoas estão esperando eu dar uma opinião, porque eu dou sempre opinião. Então se eu não der opinião, as pessoas vão falar, pô, porque o Casão não falou nada, não sei o quê. E aí eu comecei a ficar refém da obrigatoriedade de dar uma opinião. Fiquei por muito tempo. Por isso que há pouco tempo atrás eu falei, gente, eu não vou falar mais de política. Eu mudei, eu não quero mais falar de política. E as pessoas, muitos da esquerda, pô, você não pode parar, pô, você se vendeu, ou os outros, pô, tá pipocando, não sei o que, não sei o que. As pessoas não entenderam, também não deu nem tempo para explicar. É exatamente isso que eu estou explicando. Eu só vou me posicionar politicamente hoje em dia quando eu acho que tem uma necessidade específica de um posicionamento de uma pessoa pública, sendo que eu me coloco sempre como cidadão brasileiro. Eu não me coloco como o Walter, ou o Casagrande, que é comentarista ou foi jogador. Automaticamente isso acontece. Mas na hora que vem a minha opinião na minha cabeça, a opinião aparece na minha cabeça, eu me vejo como um cidadão brasileiro, como qualquer outro, que tem algo a dizer. Né? Mas eu estou conseguindo agora me distanciar dessa cobrança interna minha, de achar que as pessoas esperam que eu sempre tenha uma opinião. Eu não tenho opinião sempre. E isso que eu tenho que entender. E isso que eu estou começando a aprender. Eu não tenho opinião sempre. Então eu não posso dar uma opinião obrigado, porque eu não vou dar a opinião verdadeira. Porque eu gosto de dar opinião quando eu fecho na minha cabeça tudo o que está acontecendo. Então é ruim. Não é uma sensação muito gostosa. Por isso que eu me distanciei. Parar de falar de política não significa que eu não vou falar nunca mais de política. Eu só vou falar nos momentos que eu tiver uma opinião definida, sem pressão, sem obrigação, sabe? Acho que não é parar de falar de política, é parar de ter que falar, né? Parar de ter que falar, parar de ter uma obrigação de opinião. Eu não sou obrigado a ter opinião. Né? E eu acho que eu não mereço, nem ninguém merece ser cobrado para ter opinião toda hora. E a gente precisa prezar pela paz, pela sua, Sim, né? exatamente. Pela sua saúde mental também. Agora tem mais um bloco antes de fechar, que é o lado B. A vida da Natália, que você contou aí, o lado A, é incrível. Né? Se fosse um disco, eu iria ouvir um mês, só o lado A, o lado A, o lado A. Mas o lado B tem coisas legais também, né? Que as pessoas não sabem. Qual é o seu lado B? Ou legal ou não legal, um lado B seu. Lado B. Do que você gosta musicalmente, eu que você adoro, curte. Eu adoro samba, adoro ir no samba. Adoro. Dançar. E eu sou uma pessoa que... É isso, danço até, posso ficar, eu tenho acho que momentos em que eu fico mais recolhidinha e tal, e que eu acho importante a gente dosar, né, esses momentos de, até a gente que tem, agora, enfim, tem uma aparição pública, então eu preciso me recolher, né, e acho que, eu gosto tanto eu adoro andar de ônibus, prefiro muito mais andar de ônibus do que andar de carro, não sei se isso é um... Claro que é lá do B, hoje em dia, as pessoas andam de Uber, de carro... Nossa, eu gosto, sabe? Assim, uma coisa, eu gosto. Eu fico enjoada no carro. O ônibus abre pro dia, assim, você vê as pessoas, você, sabe? É muito mais gostoso. Sei lá, acho que... Não sei. Adoro comer doce. Sou super doceira. Quindim, adoro também. Então, faz bem quindim. Um cara me falou que você pode comer quindim. Quindim faz bem, né? Se você for enfiar o pé na jaca, come 2 quindins. 2 quindins. É isso, Natália. Quero te agradecer. Adorei conversar. Espero que você tenha gostado também. Adorei Foi também. super importante Delícia. a sua presença aqui. Super importante todos os assuntos que nós tocamos. Eu fiquei muito feliz de ter te recebido. Eu também, muito adorei. Obrigado. Muito gostoso, Casão. Obrigada. Obrigado a você. Eu que agradeço.